Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Perdi Geek. No vídeo de hoje falaremos de mais um grande arco do Juiz Dredd. Hoje é dia de comentarmos Dia do Caos. Esse aqui é o volume 1. E aí, rapaziada? Espero que vocês estejam bem, estejam curtindo nossos vídeos aí, nossos especiais, etc. Tá bom? Hoje falaremos desse arco, que é até uma retomada, uma resposta de alguns dos personagens a um arco muito mais antigo. Eu vou estar falando aqui o que eu consegui lembrar pra vocês também, tá? Não vão perder tempo, vai estar passando a ficha pra vocês, junto de eu estar falando aqui o acabamento, beleza? Uma ediçãozinha de capa dura, não tem sobrecapa nem nada, e o papel couché, beleza? Essa aqui é a capa, olha que bacana. Essa arte aqui, se não me engano, o artista se chama, acho que é Greg Staples, tá? É bem bacana mesmo. Lombada, tá? Contracapa. E para eu não estar esquecendo, né, eu vou estar falando a equipe criativa aqui também para vocês adiantado, tá bom? John Wagner, eu acho que ele é o roteirista único desse arco aqui, tá bom? Se não me engano. E aqui temos os outros que criou, ou seja, os artistas, tá? Ben Wilshire, Stas Johnson, Colin McNeil e Harry Flint. Vai estar passando aqui, ó, vocês vão conseguir enxergar, beleza? Antes do arco propriamente dito do Dia do Caos, a gente, nesse primeiro volume da capa dura, né? Não sei se vai sair futuramente de novo no Essencial, qualquer coisa do tipo. Provavelmente muito pra frente vai sair nos casos completos, né? Porque é tipo a coleção histórica, né? Do negócio. Nós temos um pequeno segmento envolvendo um serial killer que ele mata as pessoas, né? A Vá, mas tem um grande diferencial ali que ele pega... Pra não dar um spoiler pra vocês, ele pega os restos mortais das pessoas que ele passa o cerol e faz umas coisas, digamos assim, bem inusitadas, e é de um grau de morbidez que você não vê tão frequentemente. Você sempre vê uma desgraceira, uma coisa ruim no mundo do Dredd, mas um cara desse calibre, com esse nível de ruindade, né? Pelo menos esse nível de, digamos, satanice nas ideias. Tô brincando aqui, tá? Mas esse nível de sacanagem eu não lembro tanto, tá bom? Caso resolvido, vamos pro arco principal. Neste volume, né, depois futuramente eu vou trazer para vocês também o volume 2, fiquem tranquilos que eu tenho os dois, tá? Depois que essa treta é resolvida, digamos assim, a gente vai ter o arco propriamente dito, que vamos ter três perspectivas, né, três vertentes narrativas, que nem foi lá, por exemplo, no Trifecta, que se não me engano eu trouxe para vocês as produções sem qualidade, recomendo que vocês vejam lá, tá? Digamos assim, é o primeiro lá, né, no caso foi o primeiro, digamos, crossover dos Dredd títulos, né, o universo do Dredd ali. Foi uma grande história conjunta com vários personagens. É um vídeo bem bacana, recomendo que vocês vejam lá depois, tá bom? No caso aqui, são três perspectivas dentro da própria história da própria mensal do Dredd, né? Do próprio semanal, da 2000 AD, beleza? No caso aqui a gente vai ter o Dredd, o infame serial killer PJ Maybe, tá? E a Nadia, que é uma moça misteriosa que vai ser melhor desenvolvida durante a sua própria narrativa. Vai tendo ali os personagens, a Nadia julgada, e durante o próprio desenvolvimento da história vai sendo explicado a mais sobre ela. Do que eu me lembro assim, o PJ Maybe ele tá mais aproveitando o momento de instabilidade, porque ele já foi pego, já foi solto, já fugiu, já trocou de cara, um monte de coisa, tá? O histórico dele, a capivara dele é bem extensa, tá? Eu lembro de algumas histórias dele assim. Acho que até naquele encadernado que eu até resenhei pra vocês lá no PSQ também, né, que foi o Assassinos Seriais, né, um especial aí de compilação variada, tem umas historinhas do PJ Maybe, tá? Porque ele é um assassino, então faz sentido ele tá lá também, tá? O PJ Maybe ele vai estar retornando a Megona, né, que é o apelido, pelo menos em português, da Mega City 1, o pessoal chama ela de Megona, um apelido carinhoso, digamos assim, né, igual Sampa, Floripa, essas coisas assim, né, que a gente tem aqui no Brasil. E ele vai ter uma, digamos, a sua própria empreitada, aproveitando desses momentos de instabilidade da história normal, e depois que começa a ter essa treta, que vai culminar no Dia do Caos de fato. O Dia do Caos é tipo o dia D, sabe? É o dia assim que dá uma cagada federal que vai sendo construído, principalmente nesse primeiro volume. Ele vai, digamos, assumir novas identidades, dar uns golpes do baú, passar a perna numa galera, só que sempre muito comedido e segurando o instinto assassino, aquele tesão que ele tem em matar. Aqui ele tem que estar mais tranquilo para poder maquinar seus planos, e até uma outra coisa mais pra frente, que aí sim, né, ele não tá direto nesse lance do Dia do Caos, mas lá na frentona, bem mais adiante nessa história, nesse arco, ele vai, digamos, socar o pé na jaca, vamos falar assim. Ele tá meio que rodeando, mas lá na frentona ele quase que enfia dentro da história de fato. E falando agora um pouco da Nadia pra vocês, ela é uma moça que tá respondendo a um grupo secreto. De primeiro momento assim você não tem muita dica do que pode ser.
apesar de que ela vai trocando uma ideia, pelos próprios diálogos e umas, digamos, umas silhuetas, umas sombras que se aparecem assim, né, que se mostram ao longo da história, você já começa meio que, digamos, sondar, você começa a tatear ali o que pode ser, quem pode ser esse grupo, de onde eles são, sabe? E a Nadia tá ali minando toda a estrutura de Mega City 1, a questão burocrática, a questão militar, as defesas da própria cidade. Ela, sim, de certa forma é uma espiã, mas eu falo assim que ela, nesse caso aqui do que eu lembro, ela tá mais um serviço de infiltração e, digamos assim, implosão, não sei se seria esse termo correto, mas ela tá ali pra meio que arrebentar de dentro pra fora, e com eles estando arrebentados, lascados a Mega City 1, esse pessoal a quem ela responde vai vir depois com a retomada, ou pelo menos algo muito maior que vai ser de fora pra dentro, porque primeiro ela tá de dentro pra fora, e depois as cagadas maiores que vão se afligir e vão se abater sobre a Mega City 1 serão de fora pra dentro. Nosso amargurado juiz, nosso ranzinza juiz, tá trabalhando ali nos pormenores da própria cidade, o próprio trabalho normal, que ele gosta de ficar na rua, ele detesta a burocracia, ele é um cara que gosta de pôr a mão na massa, né? Faz parte do gênio dele, né? Da ética, da moral, da perspectiva de mundo que ele tem, né? A forma dele tratar as coisas e ver o mundo. E aí, não só esse lance que vai começando a dar todas essas cagadas subsequentes por conta da Nadia, então ele tem que meio que remediar o serviço normal dele, e disso, né, vai começando a mesclar até ficar só nisso. Então vai de um lado, começa a se mesclar e vai para um outro, que é todo esse lance dele ter que bater de frente com a Nadia praticamente. A Nadia tá ali nas entrelinhas, nas sombras, um negócio ali mais escamoteado, mais stealth, né, mais escondidinho. E o Dredd tá ali tentando investigar o que tá acontecendo, o negócio de um vírus tá sendo solto, algumas bombas, alguns atentados, estão passando cerol em alguns agentes, né, alguns cadetes, juízes mesmo, o pessoal da rua que trabalha na rua, tipo, de trânsito, sabe, tipo, polícia rodoviária, essas coisas assim também, né. E vai sumindo gente, vai tendo vírus, vai tendo não sei o que, e o Dredd tem que se virar com isso, e muitas das vezes até sozinho. Algumas outras vezes, do que eu lembro, tem uma cadete Psy, né, cadete é a galera mais nova, e Psy porque ela é meio, digamos assim, tem até o lance do preconceito contra os mutantes, né, eu acho que naquele arco do Mutantes e Mega City 1 isso é bem explorado, que eu ainda não tive oportunidade de ler, tá? Mas até contra as pessoas que são mutantes no sentido mais bizarro, que é aquele pessoal que vive até nas terras devastadas, né? Nas wastelands que tem no mundo do Dredd. Mas também as pessoas que são normais de corpo, mas têm algum poder. Tipo a juíza Anderson, se não me engano. Ela é uma puta parceira do Dredd de anos e anos aí. E ela tem poderes psíquicos. Eu lembro que uma história ou outra, bem mais pro começo de carreira, ela sofreu discriminação. Mas como ela foi ganhando o espaço dela, e muito por conta do Dredd estar ali junto com ela, trabalhando junto dela, ela também foi sendo respeitada, e do que eu lembro hoje em dia, assim, quase não fazem chacota dela. Em vista, por exemplo, né, da chacota que fazem com essa cadete Psy, que tá ajudando o Dredd. Ela é muito esforçada, ela é, digamos assim, gentil com o Dredd, né, que o Dredd é cascudo, é rancoroso pra caramba, mas ela tá ali até pra dar um reforço e até uma, digamos, segunda visão, um outro tipo de perspectiva para ajudar na investigação e nos combates em todo aquele métier, todo aquele quebra-pau que tá rolando ali. Vou tá parando a explicação por aqui porque ela é uma construção de terreno para o Dia do Caos de fato, tá? Tem muitos pormenores, esse lance da Nadia, o PJ Maybe rodeando, né, comendo pelas beiradas, e o Dredd metendo o cacete, tentando correr atrás do prejuízo e com a ajuda da cadete, como eu disse anteriormente, tá? Mas assim, é uma boa construção de caminho, né, uma boa estradinha que vai sendo feita. E eu vou estar falando aqui alguns pormenores, tá? Explicando algumas coisas, porque tem algumas sagas que são consequências de outras. Por exemplo, eu não vou falar quem é o pessoal, mas eu vou falar o evento de consequência. Se você viu a nossa resenha lá antigamente no PSQ, né, nas produções sem qualidade, você já vai meio que dar uma matada para quem que a Nadia, né, a mando de quem a Nadia está trabalhando. Esse arco do Dia do Caos é uma sequência direta, por exemplo, do arco do Exílio. E o arco do Exílio é uma sequência do Mutantes e Mega City 1. Então uma coisa leva a outra, leva a outra. Nesse caso, não diria que é de extrema importância você ter lido tudo em sequência. Claro que, como sempre, eu prezo muito por isso, para você ler e ir pegando a bagagem. Quanto mais bagagem, mais legal fica, na minha opinião, tá? Mas o que você precisa saber do Exílio e do Mutantes e Mega City é que dá ali no Mutantes e Mega City 1 uma cagada, além do lance do próprio preconceito do povo da Mega City contra os mutantes, o pessoal que vem de fora das cidades, né, dos grandes centros ali, das megalópolis, envolve todo um negócio de expurgo e expulsão dos mutantes da cidade. Só que quando ele vai ficando mais velho, e
a experiência vem com a idade, a maturidade vem com a idade. E até, claro que no passar de vários anos, pô, ele já teve que lidar com um juiz corrupto, o sistema carcomido de certa forma, que ele mesmo já teve que ajudar a recompor, a reestruturar, reconstruir o próprio sistema de Mega City, né, juridicamente, fisicamente, as defesas da cidade, né, além da própria idade, várias coisas, ele já topou com um monte de gente, tem crossover com outros personagens, então assim, toda a estrada dele, junto com a idade, a experiência, digamos, de uma quase velhice, porque tem a questão genética, as outras coisas, então o Dredd, ele tá conservado. Ele tem, sei lá, se não me engano, na lore, né, no universo do Dredd, a idade dele é quase que condizente a desde quando ele começou a sair. Então ele tem ali coisa de 60 anos, se não me engano. Só que ele tá de boa, então digamos que em matéria de corpo, talvez ele esteja uns 40 e poucos. Claro que ele tá cansado, odiado, mascado, fudido, mas ele ali biologicamente, fisicamente ali ainda tem muito gás para dar. E nesse sentido que tem essa questão dos mutantes também, ele começa a repensar suas próprias atitudes, o que ele já fez antigamente, e também ele meio que vai interceder, porque ele é contra essa, digamos assim, essa expulsão indiscriminada, esse preconceito indiscriminado. Isso vindo do Dredd é uma coisa até muito curiosa, né? Mas como eu disse, isso vem com a idade, ele foi mudando muito suas próprias atitudes, sua forma de pensar, e aí ele meio que intercede pelo povo mutante, vai meio que fazer quase como se fosse uma procissão pela terra maldita, que eu ainda não tive oportunidade de ler esse arco. Aí depois da questão dos mutantes, vai ter o arco do exílio. O arco do exílio é justamente, né, ele estando exilado de Mega City, intercedendo pelos mutantes que ele topou, passando por várias comunidades fora de Mega City 1, e aí ao final, quando tá dando uma merda muito federal lá nesse arco do exílio, algumas pessoas vão atrás dele pra chamar ele de volta. E ele fala, tipo assim, né, uai, vocês não me expulsaram? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou desertor, eu não sei o que lá. Aí depois começa a explicar que não, era um joguete político, porque o Dredd, mesmo ele não, tipo assim, diz que o Dredd, ele tem moral, e tanto pelos feitos dele, ele podia ser um dos caras mais fortes politicamente dentro do sistema de justiça dos juízes, mas ele é um cara que gosta de trabalhar, ele é um cara que gosta de estar na rua, então ele é tipo assim, ele tem a moral mais, digamos assim, uma das patentes mais elevadas do pessoal que trabalha na rua. Mas se fosse levar em consideração, ele podia ser quase o juiz-chefe, o juiz pica de todos. Mas como ele não gosta de burocracia e esse tipo de coisa, e ele sempre... Isso aí não acho errado da parte dele, né, do personagem, que se ele sair das ruas, ele vai estar perdendo esse contato com a realidade e com muito dos pensamentos do pessoal ali do dia a dia. E aí no exílio ele volta para a cidade. E aí quando desemboca nesse primeiro volume do Dia do Caos, ele voltando do exílio e meio que administrando. Por isso que eu falei que ele tá mexendo com as coisas do dia a dia, lidando com o pessoal de novo, para daí migrar pro quebra-pau contra a Nadia e várias outras coisas. O arco em questão, que faz referência às grandes coisas clássicas do Dredd, esse revide desses personagens que estão nesse primeiro volume, eu vou estar falando, né, essa primeira saga, que vai ter ligação, e aí se você viu o nosso vídeo, se você já sabe por conta, você já vai matar quem é. É uma galerinha muito gente fina, envolvida com a Guerra do Apocalipse. Então vocês têm essa letra aí, pesquisem um pouco e vocês vão estar ligados em quem, né, para quem a Nadia tá trabalhando. Tanto pelo primeiro quanto pelo segundo, pessoal, esses volumes são raros, tá? Tanto que eu consegui o meu primeiro em 2021, quando eu comprei numa feira de faculdade, nos tempos do Corona mesmo, teve muito tempo, tá? Comprei várias outras coisas, comprei aquela trilogia do Warren Ellis, uma caralhada de coisas, ou o volume 2 e 3 do Warren Ellis, eu não lembro mais. Que era Super Deus, Herói Nenhum e Verão Negro, não, trem assim. Eu comprei o resto e várias outras coisas. E eu fui comprar o volume 2 só, tipo, 2023, se não me engano, finalzinho de 23. E eu ainda comprei numa condição meio mascada, meio baqueada, que eu tive que dar um puta restauro na edição. Então as edições são raras, mas de qualquer forma existe pela internet para você ler. Sem a história você não fica, tá bom? Então tem essa questão da Guerra do Apocalipse, que é uma forma de consequência. E também, se você quiser ler só esse arco, é que nem eu falo. Eu sempre recomendo a pessoa começar a ler Dredd pelo Origins, que vai contar muito do universo, das próprias origens do Dredd, de onde ele veio, de clone de quem que ele é também e tal, tá? Mas se você quiser meter nos peitos no seco, tente. Nessa primeira edição vai ter um puta de um textão explicando o contexto da Guerra do Apocalipse, algumas outras coisas, explicando também a sequência do exílio, tal. Eu tenho muito desses capa duros e felizmente não todos, tá? Então uma coisa ou outra eu vou ter que meio que completar a lacuna com o Juiz Dredd Essencial, uma outra coisa, ou quem sabe no futuro eu consigo os capa dura de antigamente. Essa leva de capa dura foi tipo, acho que uns 3, 4 anos direto ali, 2016, 2017...
até 2018, 2019, eu posso estar enganado, mas foi uma, digamos assim, uma paulada muito prolífica assim, de capa dura. É Missionário Lua de Sangue, é Dia do Caos, é Exílio, Mutantes e Mega City, aquele Heavy Metal também que foi resenhado lá no PSQ pra vocês, um monte de coisa. Então assim, eu não tenho todos infelizmente, gostaria, mas pelo menos a gente não fica passando vontade. Como por exemplo, essa questão do Mutantes e Mega City 1 com Exílio virou hoje em dia o essencial, acho que em nome da lei, a serviço da lei. O primeiro volume é Mutantes Mega City e o segundo desse sequência, né, de Dread Essencial é justamente o Exílio. Eu tenho capa dura, agora eu tenho no Essencial, vou depois bater uma diferença, ver o que vale a pena mais manter, mas é isso aí. Talvez eu mantenha os dois, tanto faz, eu paguei barato no capa dura da época, então não faz tão mal assim. Então eu acho que é tudo, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ver os nossos outros conteúdos, comprar pelos nossos links, o nosso catálogo também de segunda mão, tá? Qualquer ajuda aí, de qualquer forma que seja, você já vai estar, digamos assim, com um lugarzinho guardado no meu coração, tá bom? Muito obrigado mesmo. Fiquem com os desenhos aí, com as artes, nos vemos numa próxima, um beijo, um abraço, tchau, tchau.